Aleluia! Quero saudar os queridos com a paz do Senhor Jesus. Voltamos à nossa live mais uma vez, devido ao lockdown que o nosso governador colocou aqui na Califórnia. Então eu creio que, mesmo pela live, Deus irá fazer algo maravilhoso em nossas vidas. E confiando no Senhor, na mão forte do Senhor, Ele irá sustentar você. Não temas, porque o Senhor é contigo, querido. Não temas, estamos passando por várias situações, mas maior é o Senhor. Eu quero deixar um texto para vocês aqui, um versículo apenas do Isaías 41, capítulo 41, versículo 10, diz assim: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Maior é o Senhor, maior é Ele que está conosco do que o que está acontecendo no mundo. O mundo está conturbado, a situação está cada vez piorando mais. Mas até aqui, querido, não se esqueça, até aqui o Senhor tem sustentado com a mão dele segurando a sua igreja. Não temas, porque Ele é maior. E vamos entoar ao Senhor louvores, porque adorando ao Senhor, salmodiando Ele com louvores, eu creio que algo fica muito melhor. A alegria no nosso coração em adorarmos ao Senhor. Você que está do outro lado aí, adore conosco. E alegre-se conosco nessa live, porque Deus tem algo maravilhoso para falar ao seu coração hoje. Amém? Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Esse Deus que nós servimos, queridos, glória a Deus por sua grandeza, pelo seu amor que nos dá força a cada dia, queridos, aleluia. E é esse Deus maior que nós servimos, um Deus que nos anima. A alegria do Senhor é a nossa força. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, aleluia. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Outra vez, não há Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande
e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, aleluia, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, aleluia, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, por quê? Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, glória a Deus, não há Deus maior que o Senhor. Deus é tremendo em nossas vidas, glória a Deus, aleluia. Última canção. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra. Tu és absoluto. Tu és soberano sobre essa pandemia. Tudo que está acontecendo. Ele é soberano. Ele é maior do que isso tudo. Creia nisso, querido. Ele vai te dar força. Vai te dar condição para você continuar caminhando e crendo que em tudo nós conseguimos no Senhor. Podemos todas as coisas no Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o nosso Deus. Ele é soberano. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, oh glória a Deus, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, que maravilha!
Louvamos ao Senhor porque Ele é tremendo em nossas vidas. Grandes coisas fez o Senhor, está fazendo e vai fazer por nós, queridos. Para encerrarmos esse período de adoração, de louvor ao Senhor, quero deixar mais um versículo com os irmãos para orarmos ao Senhor. Entregarmos o pastor Jardim na mão dele, que ele possa nos trazer uma mensagem do céu. Ele vai trazer uma mensagem para você hoje, querido. Surpresa para a gente hoje. Aleluia. Bispo Jardim vai estar com a gente hoje lá no Brasil. Fresquinho, né, Juninho? Fresquinho, fresquinho. Em Filipenses capítulo 4, queridos, diz assim, no verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. É com oração e com súplicas e com ações de graças que nós vamos apresentar os nossos pedidos ao Senhor. Estaremos orando por você que está do outro lado aí. Eu creio que ele está com um parente seu, um conhecido seu que está doente, está enfermo, está no hospital. Iremos orar para que Deus possa levantar o caído. É com oração, é com súplica, é com ação de graça. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de orar a Ele, suplicar a Ele, interceder uns pelos outros, para que vocês venham a ter força, para que vocês sejam curados em nome de Jesus. Você crê assim? Eu creio assim. Você crê, Juninho? Amém. Eu creio assim, porque Deus tem feito maravilhas, querido. Eu creio que Deus também tem prazer no que está fazendo, no que está acontecendo no mundo. Alguns têm partido para o Senhor, mas a palavra diz que o Senhor tem prazer na morte do justo e não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele venha conhecer a salvação através de Cristo Jesus. Então eu creio assim porque nós choramos pela perda de um ente querido, mas no céu a festa nos céus. Mas enquanto estamos aqui, vamos orar uns pelos outros, vamos interceder nesse momento pelas famílias da casa do Senhor, também nossos vizinhos, nossos conhecidos, para que Deus possa também, através do que está acontecendo, eles reconhecerem que o Senhor tem velado por eles também, através da nossa oração. Nós estamos falando das nossas lives aqui antigamente, né, que a oração respinga os outros. E no hospital também, onde tem um crente lá, que alguém ora por ele, vai respingar a oração também no hospital. Pai, nós te adoramos nesta tarde tão maravilhosa, já quase noite, Senhor. Iremos entoar louvores a Ti, agradecendo a Ti, ó Pai, através de oração, de súplica, de ação de graças, Pai querido. Queremos colocar agora cada família sob Teus cuidados, Pai querido. Eu sei que vários irmãos em vários lugares aqui nos Estados Unidos, no mundo inteiro, ó Pai, principalmente no Brasil, Senhor, estão intercedendo por suas famílias, ó Pai, para cada irmão que estão passando situações em meio à pandemia, Senhor. Pai, eu quero que nesse momento, Senhor, trabalhe na mente dos Teus filhos, trazendo calma, Senhor, trazendo tranquilidade, tirando toda a ansiedade, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai querido. Nós cremos na Tua provisão, Senhor, nós cremos na Tua mão forte. Nós lemos aqui hoje, Senhor, o Senhor tem nos sustentado com as Suas mãos forte, nos segurado, Senhor, e dizer, não temos que eu sou contigo. E eu creio nessa promessa Tua, Senhor. E lemos também, Senhor, que na oração uns pelos outros, Senhor, suplicando uns pelos outros, Senhor, e dando graça a Ti, Senhor, por tudo que está acontecendo, porque a Tua palavra diz que tudo contribui para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Eu quero decretar agora bênçãos, vitória sobre a Tua igreja nesse momento, Senhor. Aqueles que estão no leito do hospital, os que estão em casa, Senhor, alcança-o, Senhor, em nome de Jesus. Traz cura, traz renovo, Senhor. Levanta o caído, Senhor. Sustenta-nos em Ti, ó Pai querido. Pai, a única solução está em Ti. O mundo está conturbado, Senhor. Os governos, Senhor, estão conturbados, Senhor, com vacina ou sem vacina, Senhor. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas, Pai querido, mas queremos que o Senhor venha trazer tranquilidade em nossos corações, ó Pai. Acalma, Senhor, Teu povo, Senhor. Acalma o nosso vizinho, Senhor. Acalma aquele que não crê em Ti, para que através da Tua igreja eles possam ver a calma que o povo de Deus tem em meio à tribulação, em meio a situações, Pai querido, sabendo que o Senhor é que tem sustentado os seus. Pai, e a nossa oração venha respingar nos hospitais, Senhor, respingar na nossa vizinhança, Senhor amado. Ó Deus, sara, ó Deus, cura, mas acima de tudo nós te pedimos que haja salvação de almas, Pai querido, que eles venham reconhecer o senhorio de Cristo, Pai. Nós queremos te agradecer, queremos agora também entregar ao Senhor, Pai, o Bispo Jardim em Tuas mãos. Queria trazer uma mensagem do céu, vindo do Teu coração, a Tua igreja, Pai querido. Fala conosco com autoridade, com graça. Usa, ó Pai, com unção do céu, Senhor. Traz, Senhor, aquilo que está no oculto, Senhor. Pai, revela para nós a Tua palavra, Senhor, através do Teu Filho, em nome de Jesus.
Aleluia. Eu creio no milagre, queridos. Eu creio que Deus tem feito algo maravilhoso e está fazendo aí na tua vida nesse momento. Creia e fique ligadinho aí que Deus tem uma palavra no seu coração. Muito obrigado pelo o seu tempinho que você tirou para ficar com a gente hoje, tá? Não vai ser em vão. Deus tem algo maravilhoso para você. E com a palavra do Bispo Edir. Muito obrigado, queridos. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder falar com vocês aí na nossa igreja em Horas de Caune, pastor Joacir, irmã Marli, pastor Gilberto, missionária Carla, a liderança da nossa igreja, a todos vocês que estão aí, é muito bom poder estar com vocês, ainda que seja através da mídia social. Quero dizer de que tenho acompanhado, tenho orado pela igreja aí, por cada irmão, por cada irmã, né? Eu louvo a Deus pelas conquistas que temos conseguido aí na nossa igreja em Horas de Caune. É uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Quero compartilhar da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículos 35 ao 41, que diz assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois bem, meus queridos irmãos, eu quero pensar nesse texto. Como vocês sabem, nós, humanos, nós somos muito presos ao horário. Não é? O dia tem 24 horas, e normalmente, quando vai chegando ao final do dia, nós achamos que nada mais vai acontecer. Me lembro de uma passagem bíblica que os pescadores já estavam guardando a rede, porque na visão deles já havia amanhecido e nada mais iria acontecer. Ao contrário de muitos, os pescadores preferem trabalhar à noite. E aqui nós vamos ver nesse texto que Jesus ele transcende essa ideia de tempo. E repare o texto, versículo 35 do Evangelho de Marcos. O autor aqui, João Marcos, ele faz questão de nos mostrar o tempo. E diz assim, e naquele dia sendo já tarde. Em algumas Bíblias dizem já à noite. Pois bem, já era o final de um dia, ninguém mais tinha nenhuma expectativa de acontecer mais nada. Não é assim quando vamos a uma reunião, quando vamos a um encontro, não é? Vai chegando o momento final, o culto derradeiro, ou aquele momento final daquele encontro. Quem fez encontro de casal sabe o que eu estou falando. Quando vai chegando aquele momento, vai tendo uma sensação de despedida, e alguns chegam a pensar o seguinte, se não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Mas o texto aqui diz que já tarde, ou seja, fora de expectativa humana, fora de algum conceito humano, fora de qualquer pensamento de que alguma coisa pudesse acontecer, o autor aqui diz que, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Ou seja, quando você às vezes não espera, o milagre está chegando na sua vida. Talvez você tenha orado tanto tempo para que o milagre aconteça e ele ainda não aconteceu. Eu quero te dizer que Jesus está preparando o milagre para a sua vida. E disse-lhes, passemos para o outro lado. Ou seja, ele chama os discípulos a se moverem, a sair de um lugar de segurança e mudar de posição. E o texto diz que aparentemente tudo estava calmo, porque o texto diz, e eles deixando a multidão, versículo 36, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. O fato de ter aqui no texto outros barquinhos seguindo a Jesus mostra que o tempo estava calmo. O mar da Galileia é um
é um lago de água doce, ele fica cercado por uma região de montanhas, 3 montanhas, e ele é mais influenciado pelo Monte Hermon, que está a 2.797 metros de altitude. As geleiras do Monte Hermon sopram um vento muito frio naquele corredor aonde está o Mar da Galileia. Os geólogos que conhecem aquela região diz que quando a tempestade dá ali, é uma tempestade conhecida como seismoto, ou seja, tão forte, as ondas são tão altas, tanto vento que ali dá, que cria esse fenômeno de ondas altas, criando então o que eles conhecem de tempestade como seismoto. Né? Quase algo insuportável. Mas o que acontece, o texto não diz que estava esse momento ali, porque os barquinhos estavam seguindo a Jesus. Nenhum barquinho, nenhum homem acostumado ao mar iria seguir a Jesus em meio a perigo. E eles vão seguindo a Jesus. Muitos irmãos, muitas pessoas gostam de seguir a Jesus quando tudo está bem. E quando a tempestade chega, o que eles fazem? Eles abandonam como esses barquinhos que voltam para o lugar em que eles estavam. Não é porque esperam que andar com Jesus é sempre bonança, quando nós sabemos que não é assim, a verdade não é assim. Andar com Jesus nos leva a viver dias e momentos difíceis na nossa vida, nos leva a viver verdadeiras tempestades na nossa vida. Mas aqui diz que a Bíblia que este momento de bonança que aparentemente havia acaba. E levantou-se, versículo 37, um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Como eu falei, a tempestade chamada de seismoto tinha grandes ondas agora, as ondas já estavam enchendo o barco, porque estavam acima do barco. E olha, meus irmãos, que neste barco que estava Jesus, havia alguns homens que estavam acostumados ao mar, eram pescadores, eram homens que, por certo, já haviam vivido perigos na vida deles. E eles viram a situação difícil, e eles tentaram humanamente fazer tudo que era possível, tudo. Porque o texto diz que eles estavam trabalhando, né? E eles tentavam tirar ali, e de repente, o que acontece, eles se incomodam com alguém que está no barco e está dormindo. Alguém que aparentemente não se importa. Jesus estava no barco e estava dormindo. Muitas vezes nós temos a sensação de que Jesus não está nem aí para os nossos problemas. Estamos orando, as dificuldades estão aumentando, a situação está piorando. Parece-nos às vezes que Jesus nem está aí para o que está acontecendo na nossa vida. E uma das coisas que mais incomoda o ser humano, sabe o que é? É quando você está agitado, está nervoso, alguém está calmo perto de você. Eu não sei se você já teve o desgosto de perder uma chave de automóvel, justamente na hora que você vai sair. Você fica procurando, não se lembra onde colocou, e na sua casa tem alguém que está sentado no sofá vendo televisão ou lendo. Que nervoso que isto faz na gente. Porque era para este alguém sair junto conosco à procura da chave, porque ela vai se beneficiar também de usar o carro. Mas a gente está agitado, procurando a chave para lá, para cá, e a pessoa sentada, como isso incomoda a gente. Também incomoda a gente quando estamos agitados e tem alguém muito calmo. Dá vontade de dar um empurrão na pessoa, balançar a pessoa e perguntar, e aí, será que você não vai reagir? Não é interessante isso? Mas Jesus estava aqui, no barco dormindo, e eles então acordam Jesus, como que dizendo para Jesus, olha, o senhor não vai acordar, não está na hora do senhor acordar. E repare que eles já despertam ao Senhor, né? E já chamando a atenção de Jesus, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos, versículo de número 38. Como que dizendo assim, Jesus, a tempestade está aí, a água está inundando o barco,
A situação é iminente de afundamento. E o Senhor não está nem aí, não está se dando que nós estamos prestes a morrermos no fundo deste mar da Galileia? Será que o Senhor não está nem se importando com as nossas vidas e talvez nem com a tua própria? Essa era a vontade deles falarem. E eles chamam a atenção dizendo, não se te dá que pereçamos? Meus irmãos, às vezes dá vontade na nossa vontade humana de dizer, Jesus, será que o Senhor não se importa com o que eu estou passando, que a minha família está passando, não é que a minha igreja está passando, que o meu país está passando? Será que o Senhor não se importa? Será que o Senhor não vai se manifestar para resolver esse problema? Os discípulos tiveram uma reação meramente humana que todos nós temos vontade de, às vezes, fazer com Jesus. Literalmente falando, despertar Jesus, dizer, olha para mim, me dá uma atenção especial. E Jesus acorda, diz o texto, que ele acorda, e ele não retribui, ele não comenta, mas o texto seguinte, 39, diz, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Talvez Jesus poderia, se fôssemos Jesus ou se ele fosse algum de nós, talvez nós iríamos argumentar com os discípulos, chamar a atenção dos discípulos, dizendo, por que vocês me acordaram? Será que vocês não conhecem os princípios que eu estou ensinando? Será que vocês não conseguem entender o que eu estou falando? Mas Jesus aqui, ele não questiona. Quando ele é acordado, ele repreende o vento, ele manda calar, o mar se acalmar, e a Bíblia diz que houve grande bonança. Um dos princípios que eu acho fundamental na nossa vida, talvez você já tenha ouvido várias pregações sobre esse texto, mas um dos princípios que eu acho fantástico nesse texto é que os discípulos esqueceram de uma verdade fundamental. Né? Barco que Jesus está não afunda. Vida que Jesus está não perece. Às vezes eu fico imaginando aqui, criando na minha mente uma paisagem, eu fico pensando o Titanic e este barco que estava Jesus. Com certeza o navio Titanic era muito mais tecnológico, era muito mais preparado, era muito mais pronto para enfrentar as adversidades da vida pela visão humana do que aquele barquinho que estava Jesus. Titanic, vocês conhecem a história, o proprietário falou que nem Deus afundava aquele navio. A grande diferença dos dois, do navio e do barco, não era a tecnologia que estava embarcada neles. A grande diferença é o comandante, é o piloto. O do barco, do Titanic, do navio, era um homem, era um ser humano, era alguém que estava acostumado com a vida de mar, mas era ser humano. O do barquinho, esse do Evangelho de Marcos, era Jesus, o Nazareno. Era alguém que tinha poder sobre todas as coisas. Ele faz diferença aonde ele estiver, na tua vida, na minha vida, na tua igreja, na minha igreja, na tua casa, na minha casa. Ele faz diferença. Não adianta falarmos contra isso. O mundo tem que reconhecer que no nome de Jesus há poder. E ele se levanta sem antes brigar com os discípulos, e ele ordena que o vento e o mar se calem. Talvez nesta noite, meus irmãos, neste tempo de pandemia, neste tempo que voltamos a ter a nossa igreja fechada, talvez é necessário que nesta noite Jesus se levante novamente como fez neste barco e ordene que o vento e o mar se acalme na tua vida, nas tuas tempestades. E aí
Depois que ele repreende o vento e o mar, ele se dirige aos seus discípulos. Jesus é muito, muito especial para nós, porque ele não questiona após o milagre, é que ele vai falar com os discípulos. Se eu fosse ele, eu diria, vocês estão pensando o quê? Não creem que eu posso fazer? Chamar a atenção e depois fazer o milagre miraculoso para que os discípulos pudessem ter visto. Mas Jesus não, ele ordena e depois ele se vira para os discípulos e pergunta para eles, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ora, meus irmãos, os discípulos andavam com Jesus, aprendiam de Jesus, como muitos de nós que estamos na igreja, temos ouvido falar de Jesus, temos andado com Jesus, temos caminhado com Ele, temos visto curas acontecer, mas existem momentos na nossa vida que nos falta fé. E Jesus fala para ele, vocês ainda não têm fé? Eu entendo que quando ele está falando desta fé, ele está falando da fé genuína num Deus soberano que tem poder sobre todas as coisas. Ele está falando, vocês não creem que eu tenho poder sobrenatural, sobre coisas inimagináveis. Eu tenho poder, que tudo tem que obedecer à minha voz, que na minha voz há poder. É isso que ele está falando. Será que vocês não têm ainda fé? Será que vocês não conseguiram aprender ao caminhar comigo, a ouvir falar de mim, que eu sou capaz de realizar grandes coisas e fazer milagres da onde vocês não esperam? Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo dificuldades do impossível, ele tem poder sobre esse impossível. Aliás, no dicionário dele não tem a palavra impossível. E ele fala, por que vocês são tão tímidos? Eu entendo aqui que ele está falando de relacionamento pessoal. Eu só tenho timidez quando eu não tenho intimidade. Eu tenho a grata satisfação de, quando vou aos Estados Unidos, aí em Orange County, ficar na casa do Juninho e da Karen. Como sou bem tratado lá. A primeira vez eu confesso que eu fiquei bem mais tímido, embora eu conhecesse muito o Juninho e pouco a Karen. Mas eu fui me sentindo como da família, fui sendo abraçado como da família, né, tendo a alegria, e eles me deram uma liberdade. Bispo, se o senhor quiser, pode pegar aqui, tem na geladeira, tem água de coco, tem isso, tem um chocolate aqui, tem isso. Eu comecei a me sentir em casa, né? Me deram a chave da casa, primeira vez que eu fui, né? A Karen me deu a chave, eu fiquei sem jeito de usar, até de ir para casa. Agora eu me sinto bem na casa deles. Por quê? Porque já é um relacionamento de intimidade, de amizade, de amor. Jesus está falando, por que vocês são tão tímidos? Ou seja, por que vocês são, sabe por que vocês são tímidos? Porque vocês não têm relacionamento comigo. Vocês me veem, vocês me conhecem, mas não se relacionam comigo. O que o Senhor está te chamando, meu irmão, minha irmã, é para que se relacione com Ele. Eu quero terminar esta palavra dizendo que é necessário, muitas vezes, nós entendermos que, embora Ele esteja aparentemente dormindo, Ele não está. Aqui nós aprendemos que tempestades são inesperadas. Esses homens, se tivessem visto que ia ter tempestade, não iriam. Elas acontecem. Mas Deus é muito maior do que qualquer tempestade. E que, se você está vivendo esse tempo, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela bênção que Deus tem para você. E de uma forma muito especial, eu quero orar pela igreja aí e quero orar pela Sofia, que vai nascer linda e perfeita para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar nesta noite pelo privilégio de, ainda que longe dos meus irmãos fisicamente, eu estou perto, Senhor, porque temos, ó Deus, em Ti a alegria de poder usar a tecnologia e chegarmos perto uns dos outros. Eu quero orar pelo Teu povo aqui em Orange County. Ó Deus, obrigado pela igreja em Orange County. Ó Deus, se algum irmão estiver vivendo um tempo de tempestade, ó Deus, de ventania forte, que o Senhor possa fazer como fez no barco, levantar-se e repreender o vento e mandar o mar se acalmar. O milagre que aconteceu no passado pode acontecer hoje. Pai, eu quero orar pela vida deste povo. Livra-nos da pandemia, guarda-nos, Senhor, de todo mal e de todo perigo. Senhor, dá uma bênção para cada membro, para cada irmão, para cada assistente, para cada ouvinte
da nossa igreja aqui em Orange County. Senhor, obrigado pela vida do pastor Joacir, da irmã Marli, do pastor Gilberto, da missionária Carla. Dê sabedoria aos teus filhos para continuarem pregando a tua palavra, ó Deus, a tempo e a fora de tempo. Senhor, eu quero orar pela Karen, me juntar à igreja, ó Deus, que tem clamado por um milagre. Senhor, que a Sofia, que está chegando, chegue perfeita para a glória do teu nome. Senhor, que vejamos, ó Deus, que vejamos o testemunho que esta família vai dar, que o Juninho e a Karen vai dar, do milagre que tu realizaste, porque eu creio que o Senhor já fez. Portanto, Senhor, eu quero orar e pedir, ó Deus, que o Senhor possa, lá no ventre da mãe, o Senhor possa fazer a cirurgia que médico nenhum pode fazer. Pai, eu oro pelo teu povo. Dá-nos um tempo de refrigério, um tempo de paz, um tempo de amor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para vocês que eu amo vocês e assim que abrir a fronteira, eu estarei aí com vocês. Beijo no coração para todos vocês.